E aí, gente, tudo bem? Nossa aula de hoje é sobre escalas termométricas. Então vamos definir agora o que é temperatura. Temperatura é uma grandeza, temperatura é uma medida associada ao nível de agitação das moléculas de um corpo. Então eu defini aqui temperatura, né, para vocês. Tá aqui a definição de temperatura. Bom, observe esse GIF aqui. Esses corpos, essas moléculas que estão aqui estão na temperatura maior e essa aqui está na temperatura menor. Se vocês observarem, aqui está muito mais agitado, ó. As moléculas estão bem mais agitadas que aqui. Então, temperatura é uma medida associada ao nível de agitação dessas moléculas desse corpo, ou de qualquer corpo. Então, quanto mais quente, mais agitadas estão as moléculas desse corpo. Beleza? Então, temperatura é uma medida associada a isso. Aqui a gente tem a questão de calor agora. Quero que vocês observem esse GIF aqui, ó. Aqui a gente tem o corpo 1, que está quente, então ele está transferindo calor para o corpo 2, que está mais frio. Então o que está acontecendo aqui? Está passando energia. Energia está passando aqui por esse caminho, né? Bom, então calor, vamos ler aqui a definição. Calor é a energia cinética de vibração das moléculas de um corpo que flui de um corpo mais quente, mais agitado, para o mais frio, menos agitado. Então, calor, gente, é energia. Calor é joule, é calorias. E essa energia que flui de um corpo mais quente para o mais frio. Não faz sentido falar assim, um corpo tem calor, porque calor só faz sentido na troca. Quando eu encosto um corpo no outro, aí um corpo que está mais quente vai passar calor para aquele que está mais frio. Tá beleza? Então, calor é energia em trânsito, aquela frase já conhecida aí. Bom, como que a gente faz para medir temperatura? Para medir temperatura, a gente usa um termômetro, né? Os termômetros mais conhecidos, né? O mais conhecido é esse termômetro que a gente tem aqui, né? O termômetro que é para a gente ver se a gente está com febre ou não, o termômetro de mercúrio, né? Mas tem vários outros tipos de termômetro. Aqui a gente tem o termômetro digital. Aqui tem aquele termômetro de fita, né, que você coloca na testa da pessoa para ver a temperatura. Aqui tem um termômetro para ver temperatura ambiente, ó, e está graduado em Celsius e Fahrenheit. Aqui nesse GIF, a gente tem aqui um termômetro óptico, né, que ele mede a temperatura através das cores, né? Cores, pensa em cor como radiação emitida pelo corpo. Quanto mais quente, maior é a frequência dessa onda. Então, dessa onda eletromagnética, né, que a gente está chamando de cor. A gente precisa então de ter duas coisas para formar um termômetro. A gente tem que ter, ó, uma substância termométrica e a gente tem que ter uma grandeza termométrica. Como exemplo disso, o termômetro de mercúrio. Então, o mercúrio é a substância. E o que a gente analisa do mercúrio? A dilatação térmica. Então, a grandeza termométrica seria a dilatação e a substância termométrica, nesse exemplo, o mercúrio. Então, a gente pode ter como substância a luz e como grandeza a radiação dela. Né? Então, assim, a gente pode criar vários tipos de termômetros, beleza? Falando especificamente agora das escalas, existem três escalas mais conhecidas, né? Que é a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a Kelvin, né? Que são as três escalas que mais se destacaram aí, né? Sendo que Kelvin nem é uma escala, né? Porque a gente chama de temperatura absoluta. Então vamos assim. Primeiro, a escala Celsius. Como é que é a escala Celsius? Bom, todos eles pegaram um termômetro, né? Pegaram um pouco de mercúrio, fizeram um tubinho, tipo uma proveta, encheram de mercúrio, colocaram na água no ponto de fusão e a água em ebulição. E aí deram nomes para essas temperaturas. Bom,
Quando o termômetro do Celsius estava colocado aqui, ó, na água em ebulição, ele definiu como isso sendo 100. Ele quis fazer assim, 100. Quando ele colocou o mesmo termômetro no ponto de fusão, o que aconteceu com o mercúrio que estava aqui dentro? O mercúrio estava aqui no alto. Aí o mercúrio desceu e chegou nesse nível aqui que tá vendo na figura. Aí ele falou assim, aqui vai ser o zero. Então ele colocou dois pontos fixos na escala dele. Olha aqui, ó. Temperatura de gelo, que é o zero, que é o primeiro ponto, e os 100 graus, que é o segundo ponto. Então, no termômetro do Celsius, a gente tem 0 para o ponto de gelo e 100 para o ponto de ebulição. E ele dividiu a escala dele, ó, em 100 partes. Beleza? Ele dividiu em 100 tracinhos aqui. Então, esse foi o trabalho do Celsius. Se ele colocasse esse termômetro em algum lugar e parasse no tracinho 50, a temperatura seria 50. Beleza? Agora, o que o Fahrenheit fez? O Fahrenheit fez uma coisa muito parecida. O Fahrenheit queria que a menor temperatura no termômetro dele fosse a menor temperatura da cidade onde ele morava. E ele foi fazendo pesquisa, tal, organizando, e ele chegou na escala que a gente tem hoje. Bom, se ele colocar o termômetro dele, ele colocou o termômetro dele na água em ebulição, ele chamou de 212. Quando ele colocou o termômetro dele no gelo em fusão, ele falou que é 212. Então a gente tem os pontos fixos da escala Fahrenheit, 32, e da escala Celsius, desculpa, e no segundo ponto o 212. Então é assim, aonde o Celsius é 0, o Fahrenheit aqui é 32. Onde o Celsius é 100, o Fahrenheit é 212. Embaixo é o ponto de gelo, em cima é o ponto de ebulição. E o Kelvin? Né, a escala Kelvin, a gente tem, a ideia dele era fazer o zero sendo o zero absoluto, a menor temperatura que existe no universo. Então, fazendo a escala, ajustando as funções lá, matemáticas, tudo, ele chegou na conclusão que, se você colocar esse termômetro na água em ebulição, a temperatura vai ser 373. Se você colocar no gelo em fusão, a temperatura vai ser 273. Então, a gente tem o ponto de gelo 273 Kelvin, no ponto de ebulição da água, 373 Kelvin. Beleza? Então, a gente tem, onde é 0 Celsius é 273, aonde é 100 graus Celsius é 373. E assim foi criada a escala Kelvin. Bom, como é que a gente faz para transformar, né? Porque a gente precisa fazer transformações entre as escalas. Então vai ser da seguinte maneira. Presta atenção no jeito que eu vou fazer. Aqui, ó, na primeira parte, a gente tem a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Então a gente coloca aqui, ó, o 100 no 212, o 0 com 32. A temperatura Tc vale uma Tf. Então a gente vai fazer essa relação de proporção. Então acompanha aí, por favor. Ó. A gente vai fazer sempre assim, o de cima, o do meio menos o de baixo, ó, esse menos esse. Então tá aqui, Tc menos o de baixo, que é 0, e bota dividido pelo de cima menos o de baixo. Ou seja, 100 menos 0. Aí a gente coloca o igual e faz a mesma coisa do lado de cá. O do meio menos o de baixo, ou seja, TF menos 32, menos o de cima, ou perdão, dividido pelo de cima menos o de baixo. 212 menos 32. Bom, entendida essa proporção, agora é conta.
Então, vai ficar em cima TC sobre 100, TF menos 32 sobre 180. 180 é a subtração desses dois aqui. A gente consegue cortar o zero aqui, simplificar por 2, onde era 10 fica 5, e onde era 18 fica 9. Então, como que a gente converte da escala Celsius para Fahrenheit? TC sobre 5 igual a TF menos 32 dividido por 9. Beleza? Então tá. Agora, como que a gente converte da escala Celsius para Kelvin? Do mesmo jeito. A gente coloca o 100 equivale a 373, o 0 equivale a 273 na Kelvin, temperatura em Celsius equivale a temperatura TK. Então, a gente vai fazer o do meio menos o de baixo, o TC menos 0, aqui, ó, o de cima menos o de baixo. A mesma coisa aqui no termômetro do Kelvin, TC menos 273, dividido por 373 menos 273. Então, tá aqui, ó. Então, a gente vai ter TC sobre 100 igual a TF menos 32 sobre 100, porque 373 menos 273 também dá 100. Então, a gente pode cancelar isso aqui da conta, simplifica. Então, a gente chega aqui, ó, na expressão TC é igual a TK menos 273. Beleza? E é assim que a gente converte. Show! Vamos agora fazer um exemplo para ficar mais claro as fórmulas na cabeça, né? E como é que trabalha essa transformação. Então, acompanhe a leitura aí, ó. No dia mais... Deixa eu só destacar aqui, ó. No mesmo dia, foram registradas as seguintes temperaturas máximas. Em São Paulo, 20 graus Celsius. Em Salvador, 30 graus Celsius. Em Miami, 77 graus Fahrenheit. Em Nova York, 50 graus Fahrenheit. Qual das cidades apresentou a maior temperatura e qual apresentou a menor temperatura? Bom, então a gente tem aqui, ó, tirei os dados das questões do exercício, 20 graus em São Paulo, 30 em Salvador, 77 Fahrenheit em Miami e 50 em Nova York. Então a gente vai usar a fórmula de transformação, ó, essa fórmula aqui, ó. Por que que eu vou transformar? Para a gente poder fazer a comparação da temperatura, a gente tem que ver tudo na mesma escala, né? Eu não posso comparar 30 graus Celsius com 50 Fahrenheit. Não é assim, você tem que comparar tudo em Celsius ou tudo em Fahrenheit. Eu optei por fazer tudo em Celsius. Então, a primeira transformação foi aqui, ó, na cidade de Miami. Então, no lugar do TF aqui, ó, eu vou colocar o 77. Então, vai ficar 77 menos 32, que dá 45. 45 dividido por 9, TC sobre 5, multiplica cruzado aqui e tal, a gente chega no valor de 25 graus Celsius. Fazendo a mesma coisa agora para Nova York, aqui ó, a gente pega esse 50 e vai colocar aqui no lugar do TC. Do TF, desculpa, 50 Fahrenheit. Fazendo a continha, a gente vai chegando aqui, vai dar 50 menos 32, dá 18. 18 dividido por 9 dá 2. E a gente chega na temperatura de 10 graus Celsius. Então, a gente tem o seguinte, São Paulo está 20, Salvador está 30, Miami está 25, Nova York está a 10 graus Celsius. Agora a gente consegue comparar essas temperaturas porque estão todas na mesma escala. Então, Salvador ganhou como a mais quente e a mais fria foi Nova York. Tá beleza? E assim a gente termina esse exemplo. Bom, vamos fazer outro agora. Temperaturas, segue a leitura aqui, ó. Temperaturas podem ser medidas em graus Celsius ou Fahrenheit. Elas têm uma proporção linear entre si. Temos 32 Fahrenheit equivalendo a 0 graus Celsius, 20 graus Celsius, 68 Fahrenheit. Qual a temperatura que ambos os valores são iguais? Bom, então você tem um ambiente lá, aí você vai pegar dois termômetros, um graduado em Celsius, outro em Fahrenheit, e colocar ali dentro. Qual que vai ser a leitura nos dois, que vai ser o mesmo número, né? Então, como que a gente vai fazer isso?
a gente vai fazer que TC vai ser igual a TF. Para facilitar, eu falei que TC é x, então TF também é x. Então, como é que é a fórmula nossa aqui? Ó? TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Então, vamos seguir para cá. No lugar do TC, a gente coloca x. No lugar do TF, também coloca x. Agora é continha matemática. Multiplica cruzado, vai ficar 9tx igual a 5, que multiplica x menos 32. Aí esse 5 você faz a distributiva aqui. Então a gente vai fazer 9x, 5, tal, vai fazendo a continha. 32 vezes 5 é 160. Aqui vai dar 4x igual a menos 160, né? Por causa desse sinal do menos 32. E a gente chega na temperatura de menos 40 graus Celsius. Então, menos 40 são iguais nos dois termômetros. Isso aí. Vamos seguindo com os exemplos aqui, ó. Um pesquisador observou que determinado vegetal se desenvolvia melhor quando era cultivado num ambiente onde se mantinha a temperatura constante e igual a 68 Fahrenheit. Ao publicar seu trabalho, teve de fazê-lo em unidades da escala absoluta do SI. Bom, SI é Sistema Internacional de Unidades. Escala absoluta é a escala Kelvin, porque ela tem o zero absoluto. Não tem número negativo na escala Kelvin. Tendo tal temperatura sido mencionada como? Então, a nossa resposta tem que ser em Kelvin, que é a escala do Sistema Internacional e é a escala absoluta, beleza? Então, vamos nós. Eu vou fazer esse exemplo de duas formas. Então, olha a primeira forma. Essa primeira forma aqui, ó, eu vou pegar TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. No lugar do TF, eu vou colocar o 68 Fahrenheit. Então, 68 menos 32 dá 36. 36 por 9 dá 4. Multiplica cruzado, a gente vai chegar aqui TC igual a 20 graus Celsius. Até teria a opção para marcar aqui, né? Mas a gente quer na escala absoluta, a gente quer em Kelvin. Então, TC é igual a TK menos 273. Então, a gente coloca 20 graus Celsius, que é o 68 Fahrenheit, é igual a TK menos 273. O 273 passa para o lado de cá, troca de operação, vem somando. Somando 20 mais 273, a gente tem 293. Então, a temperatura dessa questão, a resposta vai ser a letra E. Bom, a próxima forma que eu fiz, vocês não tem que fazer as duas, né? Você precisa fazer uma delas. Então, é aquela regrinha, ó. A gente coloca o 212 Fahrenheit, está no 373, que é o ponto de ebulição. 32 está para 273, que é o ponto de fusão. Aí o 68 está para o TK. Então, aquela regrinha, ó. O do meio menos o de baixo, então tá aqui. 68 menos 32. Dividido pelo de cima menos o de baixo. Dividido por 212 menos 32. Igual. Então, a mesma coisa no termômetro de cá. 373 menos 273 e TK menos 273. Então, vai ficar aqui na nossa formulinha aqui, ó. Beleza? Sempre o do meio menos o de baixo, dividido pelo de cima menos o de baixo. Fazendo as nossas contas, 36, tal. Vamos simplificar aqui, ó. Cortou o zero, vocês estão vendo? Aí ficou 18 e 10. 36 dividido por 18 vai dar 2. Multiplica cruzado, tal, passa para cá, para lá. A gente chega aqui, TK igual a 293 Kelvin. Beleza? E assim a gente termina a nossa questão, fazendo ela de duas maneiras. Você pode fazer a fórmula ou a proporção entre os triângulos. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido. Agora a gente precisa praticar, fazer alguns exercícios para fixar na nossa cabeça, né, e entender melhor do assunto. Valeu!